Lucas capítulo 12. Vou ficar aqui embaixo, irmãos, porque eu ainda não estou 100%, então qualquer coisa, se as minhas pernas tremer, eu me sento. Nós iremos ler novamente do versículo 35, tá? Porque há 2 semanas atrás, quando a gente teve o último estudo, na verdade era para a gente ter ido até o versículo 59. A gente leu do versículo 35 até o 59, mas paramos no versículo 48. Então, novamente, a gente vai estar lendo do versículo 35 até o 59. E aí eu vou recapitular bem rápido aqui o que foi falado, né, há 2 semanas atrás, e aí a gente vai seguir a partir do versículo 49, tá bom? Então, versículo 35 aí do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Só um instante, deixa eu colocar aqui para o celular não travar. Todo mundo achou, né? Amém? Vamos ler. Lucas 12, 35. Diz assim: Estai preparados, acendei as vossas candeias, sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor, quando volta da festa do casamento, para que, quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alerta. Em verdade vos digo que se preparará e os fará sentar-se à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer venha na madrugada. Eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Sabei, porém, isso: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essas parábolas a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: Qual o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que os encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no coração: o meu Senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Vim lançar fogo sobre a terra. O que mais quero, se ele já está aceso? Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Pensai que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis: vai chover, e chove. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis: vai fazer calor, e faz. Hipócritas,
Sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura a reconciliação com ele no caminho, para que, quando aconteça que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão, e eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, te damos graças, ó Deus, por toda a tua bondade e misericórdia. O Senhor sabe, Senhor, quantas lutas em relação à saúde muitos de nós têm enfrentado. Eu, particularmente, sou um desses, Senhor. Mas a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor são tão infinitamente grandes que nos proporciona momentos como esse, onde podemos estar reunidos no nome do Senhor para cantar louvores, para te adorar, mas especialmente hoje para ouvirmos a tua palavra e aprendermos dela. Por isso somos gratos, Senhor, por essa tua tão grande misericórdia de nos proporcionar esse momento. O que eu te peço, Senhor, aliás, o que nós te pedimos, é que a tua palavra seja ensinada e pregada com fidelidade, que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito nos prepare, nos dê o entendimento, nos dê a iluminação para compreendermos a tua palavra. Oh Deus, fala ao coração de cada um de nós. Que a tua palavra seja viva, seja clara, seja compreensível ao nosso entendimento e que possamos colocá-la em prática mediante ao entendimento correto da tua palavra. Em nome de Jesus, faz assim, Senhor, com cada um de nós. É isso que rogamos, é isso que te bendizemos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem. O que nós vimos aqui há 2 semanas atrás? Nós vimos que Jesus, ele está falando a respeito dos seus servos, que os seus servos precisariam se preparar. E ele precisaria se preparar porque Jesus iria voltar uma segunda vez, como de fato ele vai. E quando ele voltar, ele precisa encontrar os servos dele, não da maneira como esses servos querem viver a sua vida, mas da maneira como o Senhor espera que eles vivam a sua vida. Então Jesus está orientando aqui os seus discípulos a viverem de certa maneira, de certo modo, de uma certa atitude que eles precisam ter, uma certa forma de viver, de que quando o Senhor voltar, ele possa encontrar esses servos fazendo aquilo que ele, o Senhor, espera que os servos dele estejam fazendo. Eu quero que você perceba em alguns versículos uma frase se repetindo. Versículo 37. Ele diz assim, ó, lá no meio do versículo ele diz: quando chegar, achar, alerta. No final do versículo 38 ele diz assim, ó, se assim os encontrar. No final do versículo 43 ele diz: encontrar fazendo assim. Então ele está dizendo que quando o Senhor vier, e essa vinda dele vai ser repentina, ele vai pegá-los de surpresa. Então ele vai os encontrar fazendo assim. Ele vai achá-los fazendo assim. Então a ideia é, e eu até falei isso, há 2 semanas atrás, que é o seguinte: quando a nossa mãe, saía
e nos deixava uma tarefa. Olha, quando eu voltar, eu quero que você faça isso. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Quando eu voltar, eu quero que isso esteja feito. E aí, ela dizia, eu vou voltar a tal hora. Só que ela volta antes. E aí te pegou de surpresa. Sem ter feito a tarefa. O que ia acontecer contigo se ela chegasse e você não tivesse feito a tarefa? Ficar de castigo é o menor dos problemas, né? O que na verdade ia acontecer, e seja castigo, ou seja até mesmo uma sola, né? É que nós seríamos punidos. É ou não é? Sim ou não? Essa é a ideia de Jesus aqui. Porque na verdade, quando Jesus foi, ele deixou uma tarefa para os seus discípulos. Deixou ou não deixou? Ele deixou ou não deixou uma maneira de procedimento? Uma forma que os seus discípulos deveriam viver? Deixou ou não deixou? Deixou. Então, quando ele vier, ele espera que essa tarefa que ele nos deixou seja cumprida. E naturalmente, se nós formos encontrados fazendo essa tarefa, cumprindo essa tarefa, nós, ao invés de sermos punidos, nós receberemos uma recompensa. Mas se formos achados não cumprindo essa tarefa, aí virá realmente a punição. Então o que Jesus está tratando é exatamente isso. E aí, o que nós falamos na semana retrasada foi o que é que Jesus espera dos seus discípulos. O que é que ele espera encontrar quando ele vier. E aí a primeira coisa que a gente falou está aí no versículo 35, quando ele diz, estai preparados e acendei a vossa candeia. Então, em primeiro lugar, os discípulos do Senhor, eles precisam estar prontos para partir, para ir embora, para não mais viver aqui. E eu até citei, meus irmãos, se vocês vão lembrar, eu acredito que vão, de que essa partida, ela pode acontecer tanto na volta de Jesus, correto? Como se a gente morrer. E portanto, seja a volta dele, ou seja mesmo a nossa morte, nós precisamos estar preparados para partir. E aí, aqui no versículo 35, essa palavra preparado, ela literalmente estejam com os vossos cintos amarrados, né? Porque eu expliquei que a vestimenta deles naquela época, que era uma espécie de roupão, né? Uma espécie de túnica, ela era amarrada na cintura. Então, quando alguém ia sair, quando estava em casa, ficava sem o cinto, mas quando ia sair, ele apertava o cinto e aí isso significava que ele estava pronto para sair. E como a volta de Jesus poderia acontecer a qualquer hora do dia, especialmente de madrugada, olha o versículo 38 aí, ó. Quer aconteça no começo da noite, quer aconteça na madrugada. Então, o que eles precisavam fazer para também estar pronto, além de amarrar o cinto? Precisava acender a lamparina, acender a candeia. Então, eles precisavam estar preparados para partir. E por isso, amarrando o cinto e acendendo as candeias. Então, a primeira coisa que o discípulo de Jesus precisa ser encontrado fazendo é que ele precisa estar pronto para partir. E eu até expliquei também que acender a candeia aqui significa que o Espírito Santo de Deus precisa estar aceso em nosso coração. Como Paulo vai dizer, a gente, em Tessalonicenses 5,19, a gente não pode apagar o Espírito. Não podemos viver a nossa vida
de maneira que o Espírito Santo, ou a ação do Espírito Santo em nós, ela fique cada vez mais apagada. Pelo contrário, a ação do Espírito em nossas vidas precisa estar cada vez mais aceso. E qual é a ação do Espírito, meu irmão? O que seria a ação do Espírito acesa em nosso coração? O que é? Hã? Não. Eu sei que vocês sabem. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso que precisa ser aceso em nossas vidas. Um crente que não ama, não é crente. Um cristão que só vive triste, não é cristão. E eu não estou falando aqui que você não pode se entristecer, não é isso. Claro que a gente pode se entristecer. Coisas ruins acontecem. O que eu estou falando é que um crente ele não pode viver uma vida amargurada. Uma vida onde a vida dele é uma vida de 90% tristeza e aqui e acolá ele fica alegre. Não, é o contrário. Porque ele precisa entender que a alegria dele não está nas circunstâncias da vida, e sim no que Cristo fez por nós. Então, essas coisas é o Espírito Santo aceso em nosso coração. É a candeia estando acesa. Então, quando ela está acesa, nós estamos preparados para partir. Amém? A segunda coisa que ele vai dizer aqui, no versículo 36, sede semelhantes aos que esperam o Senhor, quando volta da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo se abra a porta. Então a segunda coisa aqui, a primeira é que tem que estar pronto para partir. A segunda, ele precisa estar ansioso pela volta do seu Senhor, desejando que o seu Senhor volte. E aí eu usei o exemplo aqui, eu até falei, vou repetir, não estou chamando ninguém de cachorro, mas vocês lembram o exemplo que eu usei? Que quando a gente sai, né, e volta, o cachorro fica onde? Ali na porta, esperando você voltar, esperando ansiosamente o dono vir. Então a ideia aqui é que o servo do Senhor, ele anseia, ele deseja essa volta. E não que a gente viva aqui como se a gente pensasse, não, Senhor, pelo amor de Deus, não volta agora não. Porque eu ainda tenho muita coisa para conquistar. Olha que coisa maluca. O cristão, ele precisa viver assim, olha, eu não estou nem aí para o que tem aqui, porque eu quero é ir. Eu quero é ir com o meu Senhor, eu quero que o meu Senhor volte. E o que vai ficar aqui, eu estou pouco me lixando. Para os bens, para as coisas materiais. Então, o servo preparado é aquele que está aguardando ansiosamente a volta do seu Senhor. Para mim não me alongar muito, irmãos, e aí eu correr o risco de novamente ficar só até o versículo 48, né? Eu vou dar uma corridinha agora aqui. Então, a terceira coisa é o quê? Ele precisa estar, versículo 37, alerta. Então, primeiro, pronto para partir. Segundo, ansioso pela volta do seu Senhor. Terceiro, alerta, pronto para servir. E essa é a principal característica do servo do Senhor. Ele está ali, pronto para servir. Ele precisa estar ali disponível para servir. Ele precisa vir para cá pronto para servir se precisar. Está precisando fazer o quê? Está precisando fazer isso. Eis-me aqui. Eu estou aqui para isso. Você está pronto. Em quarto lugar, ele precisa ser vigilante. E aí Jesus usa
uma ilustração muito interessante, versículo 38 e 39, quando ele diz que se o dono da casa soubesse quando o ladrão via, o que ele fazia? Ele ia dormir? Não, ele ia vigiar. Ele ia vigiar. Aí, se vocês lembrarem, eu até usei aqui, né, que antigamente o que é que a gente colocava nas portas para as panelas, né? Para quando o ladrão batesse, as panelas faziam mau barulho. Opa, tem gente mexendo nas portas. Mas, obviamente, se a gente soubesse quando o ladrão viria, ninguém ia colocar a panela. A gente ia ficar como? Acordado, esperando ele vir. Mas a gente sabe quando isso vai acontecer? Não. Pode ser quando? A qualquer momento. Então, nós precisamos vigiar, não dormir. Por isso que o apóstolo Paulo, várias vezes, ele vai dizer, principalmente a carta aos Efésios: desperta tu que dormes. Você precisa estar preparado para a volta do Senhor. Em quinto lugar, é necessário que o servo do Senhor administre bem e com responsabilidade aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para administrar. Então, tudo isso faz parte daqueles que estão preparados para a volta do seu Senhor. E esses aí receberão recompensa. Versículo 44: em verdade vos digo que os encarregará de todos os seus bens. Receberão recompensa. Mas, em contrapartida, vai ter aqueles que não irão ser encontrados assim. E aí, versículo 45: aquele servo que disser no coração, o meu Senhor demora para voltar. Em primeiro lugar, esse servo aqui, que não está preparado, é aquele servo que diz no coração: o Senhor não vai voltar agora. Ele não vai voltar agora. Em outras palavras, ele não está esperando o Senhor voltar. E como é que a gente sabe que um servo não está esperando o Senhor voltar? Ele vai dizer, porque ele trata mal os conservos, não é? Ou seja, ele não administra bem e com responsabilidade aquilo que o Senhor colocou na responsabilidade dele. E em segundo, ele vai dizer que ele começa não só a espancar os criados, mas comer e beber e se embriagar. Em outras palavras, ele começa a viver conforme a sua própria vontade, cumprindo ou satisfazendo as suas próprias necessidades. Ele busca fazer aquilo que é melhor para ele e não fazer a vontade do seu Senhor. Então, o servo que não está preparado é aquele que não está esperando a volta do Senhor, não administra bem aquilo que o Senhor colocou como responsabilidade dele e vive a sua vida da sua própria maneira, satisfazendo suas próprias vontades. Esse aí não está esperando o Senhor voltar. E como consequência, o que vai acontecer com ele? Versículo 46: virá o Senhor desse servo num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e o despedaçará e lhe dará o destino dos infiéis. Olha o que Jesus está dizendo. Aqueles que vivem a sua vida satisfazendo suas próprias vontades ao invés de fazer a vontade do Senhor, que não estão vivendo como quem espera a volta do Senhor, o destino dele vai ser o mesmo destino daqueles que não creem. Que não creem. Ah, Senhor, mas lembra o que Jesus fala lá no final do capítulo 7 de Mateus? Ah, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos milagres. E aí o que eles vão ouvir do Senhor? Não vos conheço, vós que tem praticado o mal. Vós que tem vivido uma vida fazendo as próprias vontades. Vós que tem vivido uma vida sem esperar a volta do Senhor. E o que seria, meu irmão? De maneira prática,
O que seria fazer ou viver fazendo a própria vontade? O que seria? Hã? Muitas coisas, vamos pensar aí. O que seria a vontade da carne? Sabe o que é uma coisa interessante? Pode falar, Roberto. Parece que ele leu a minha mente. Porque é o seguinte, vocês pararam para perceber que a maioria de vocês só falaram em fazer coisa de errado? Nenhum de vocês, a não ser o que a Roberta falou agora, pensou em deixar de fazer o que é certo. Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele peca. Então, meus irmãos, ler a palavra, orar, vir para os cultos, tudo isso faz parte daquilo que a gente sabe que é o correto a se fazer. E quando a gente deixa de fazer o que é correto, a gente está pecando. E o mais interessante é que muitas vezes a gente não vê isso, como por exemplo, deixar de vir para o culto. Não por uma questão de saúde, não, mas simplesmente porque, eu estou cansado, eu não quero ir hoje. A gente nunca pensa, na maioria das vezes não, a gente não pensa assim, olha, eu deixar de ir para o culto, eu estou desobedecendo a Deus. A gente geralmente não pensa assim. A gente pensa como, por exemplo, sabe como é que a gente trata isso? Como quem falta na aula. Quem falta na aula. Então, por exemplo, você faltou uma aula. Você pode recuperar o conteúdo? Pode. Vai ter a falta, mas o conteúdo você recupera. Sim ou não? Só que não é assim com a igreja. Não é. Porque você pecou. É um pecado. Abra aí, por favor. Hebreus 10, 25. É um texto que parece que ele é inexistente na vida da gente muitas vezes. E aí a gente trata, por exemplo, as faltas como uma falta com a igreja. Como se a gente tivesse, tipo assim, uma coisa é o meu relacionamento com a igreja, outra coisa é o meu relacionamento com Deus. E aí tem gente que até acha o seguinte: não, eu não estou indo para a igreja, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou bem com Deus. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou bem com Deus. Hã? Eu estou orando em casa. E que, na verdade, muitas vezes não é verdade. Porque, meu irmão, infelizmente... deixa eu contar uma coisa. Antes da gente ler, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu praticamente passei 2 semanas sem aparecer aqui. Praticamente foram 2 semanas sem vir para cá. Quando foi no domingo, que eu já estava relativamente bem para vir para o culto, bateu um desânimo. Rapaz, estou com vontade de ir, não. 2 semanas. Imagine quem está 15 dias, 1 mês, 2 meses. Meu irmão, isso acontece com qualquer um. É uma brasa fora do fogareiro. Vai acontecer o que com ela? Vai apagar. Então o que está dizendo aí Hebreus 10, 25? O que é? Não deixemos de congregar. E aí ele continua: como é costume de alguns. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acabaram de ler é palavra de Deus ou não é palavra de Deus? Sim ou não?
E quando você descumpre isso aí, você está descumprindo ou não está descumprindo a palavra de Deus? E descumprir a palavra de Deus é o que, meu irmão? É pecado. A gente precisa começar a tratar as coisas dessa maneira. Então, a gente, muitas vezes, quando fala de obra da carne, a gente só fala nisso, né? Roubar, matar, tudo que é ruim. Mas a gente não inclui aí as coisas que são corretas de se fazer e que a gente deixa de fazer. Mais uma vez eu repito, Tiago está dizendo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E se você parar para pensar, olha aqui, ó. O que é que aquele servo deveria ter feito? Ele deveria estar esperando o Senhor? Deveria. Era o correto, não era? Era. Ele estava fazendo? Não. Ele deveria tratar bem os criados, não deveria? Era o correto, né? Ele estava fazendo? Não. Ele deveria estar se embriagando? Não. Então, tudo que ele estava fazendo aqui, ou ele estava fazendo de errado, ou ele estava deixando de fazer o que era certo. E as duas coisas são pecado, meu irmão. E Jesus está dizendo que essas pessoas, o fim delas, o destino delas, é o mesmo destino dos infiéis. Não vai ter diferença. Ah, mas eu cria em Jesus. Mas como era a tua vida? Tu vivia conforme a vontade dele ou conforme a tua própria vontade? E se você vive conforme a tua própria vontade, o que está faltando para tu viver conforme a vontade do Senhor? Ah, mas um dia isso vai acontecer. Quando, meu irmão? Quando é que você vai cair em si? Que não é a tua maneira de viver que importa, mas é a maneira do Senhor. E Ele vai voltar. E vai ser de surpresa. E quando Ele voltar, como é que Ele vai te achar? Se Jesus voltasse agora, como é que Ele te encontraria? Preparado? Vigilante? Esperando? Ou Ele te encontraria administrando mal os bens que Ele colocou, tu vivendo conforme a tua própria vontade? Como é que Ele te encontraria se Ele voltasse agora? É isso que a gente precisa pensar, meu irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Vocês estão entendendo? Nós precisamos pensar nisso. Amém? Amém. Hã? É verdade. É verdade. Quando a gente se converte, né, eu acredito que a maioria de nós aqui recebeu o estudo, se não, acho que todos, né? Receberam o estudo evangelístico, receberam? Você lembra que um estudo antes do batismo, ou pode ter sido junto, não sei, dependendo de quem deu o seu estudo, você vai lembrar que tem uma partezinha lá que é sobre calcular o custo. Você lembra disso? Não lembra? O que seria calcular o custo? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou disposto a abrir mão da minha vida para fazer a vontade do Senhor? E eu quero só lembrar para vocês, vá para o capítulo, aqui mesmo em Lucas, no capítulo 14. A gente vai chegar lá mais na frente, mas só para você lembrar a questão de calcular o custo. Estão no capítulo 14, versículo 28. Olha o que ele diz, ó.
Qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para o quê? Calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la. Aí olha o 29. Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar dele. É calcular o custo de ser um discípulo. A gente vai ver isso aí com mais detalhes quando a gente chegar aqui no capítulo 14. Mas o fato é que nós precisamos calcular o custo de ser um discípulo. E ser um discípulo tem um custo. Não é oba-oba. Não é uma vida de... Olha, e é obviamente, né? Tem muita igreja que prega isso, né? Agora que você está em Cristo é só vitória. É ou não é? Né? Agora é só vitória. Tem até uma música aí, né? Agora é só vitória, só vitória. É só vitória? É só vitória ou não é, meu irmão? Depende. Depende do que você entende como vitória. Se nós entendemos que vitória significa, independente do que acontecer aqui, eu vou para a glória, aí é só vitória. Agora, se nós entendemos que vitória é, por exemplo, eu ficar doente e ser curado, aí é vitória, então não é só vitória, porque nem sempre eu vou ser curado. Nem sempre as pessoas por quem a gente ora vão sobreviver. É ou não, irmãos? Então eu preciso calcular esse custo. Jesus termina essa primeira parte, aqui do versículo 46 até o 48, 47 a 48, aliás, falando sobre um castigo. E ele vai dizer, olha, quem muito sabe vai ser castigado com maior rigor. Né? Em outras palavras, para não me alongar muito, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, tem gente que não conhecia a vontade do Senhor e estava fazendo o que é errado. Ela vai ser castigada? Vai. Mas tem gente que sabia a vontade do Senhor e estava fazendo o que é errado. Vai ser castigado? E muito mais. Porque uma coisa é você fazer o errado sem saber. Vai ser castigado. Estava fazendo errado, mesmo que não soubesse. Outra coisa é você sabendo que era correto e mesmo assim fez o que era errado. Vai ser castigado em dobro. Então ele termina o versículo 48 falando sobre essa questão do castigo. Então quando ele começa o 49, ele diz o seguinte, agora sim é o estudo de hoje. Ele diz assim, ó: vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero se ele já está aceso? Jesus terminou o versículo 48 o versículo 47 e 48 falando sobre condenação. Então, esse fogo que ele está dizendo que veio lançar a terra é o quê? É o quê? É juízo. Obviamente você vai me dizer, mas Jesus não veio para trazer juízo. Jesus veio para quê? Para salvar. É ou não é? É ou não é, irmãos? Sim, Jesus veio para salvar. A grande questão é, abre João 3,18. Jesus veio trazer salvação. Mas, e se as pessoas rejeitarem essa salvação? O que diz aí em João 3,18? Pode falar.
quem crê será o quê? Salvo. E quem não crê, já está condenado. Não é que vai ser, já está. Então, ao mesmo tempo que Jesus veio, pregando o que ele pregou, ensinando o que ele ensinou, trazendo salvação, todos aqueles que não crerem nessa salvação, eles já estão condenados. E, portanto, versículo 49 aqui de Lucas 12, ele veio trazer fogo. Porque a palavra que ele pregou, essa tanto pode salvar como condenar. É o que ele disse lá mais na frente em João. Ele disse: olha, eu não julgo, mas a palavra que eu tenho pregado, essa julgará no último dia. Meu Deus, tem uma formiga aqui que está... Só vejo ela passando aqui na lente. Então, esse é o fogo aqui do versículo 49. Por isso ele está dizendo: eu vim trazer fogo sobre a terra. Aí ele diz: olha, mas o que eu poderia fazer se o fogo já está aceso? Por que o fogo já está aceso? Porque o juízo já foi dado. O que a gente acabou de ler em João 3,18 aí? Quem não crê, já está condenado. O fogo já está pronto, meu irmão, para todos aqueles que não crerem. E Jesus veio trazer a salvação, mas junto com ela, para aqueles que não crerem, condenação. Já está condenado, não tem o que fazer, a não ser que eles creiam. A não ser que eles creiam. 50. Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Que batismo é esse que Jesus estava falando, hein? Não, um batismo que ele seria batizado. Não era o batismo de arrependimento. Jesus não precisava se arrepender. Mas que batismo é esse que Jesus precisava ser batizado? Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Que batismo é esse que ele está falando? A crucificação dele. A crucificação. Porque aqui Jesus já tinha sido batizado por João Batista. Esse batismo que ele diz que está angustiado até ele chegar, é a sua crucificação. Então, a crucificação de Jesus é o batismo que ele está dizendo que ele vai passar, e ao mesmo tempo, esse batismo é a demonstração de que esse juízo veio. Por quê que é a demonstração que o juízo veio? Porque o batismo é o juízo de Deus que caiu sobre quem? Sobre Jesus. Então a crucificação de Jesus é a demonstração de que o fogo veio, que o juízo de Deus foi dado, só que ele recai sobre Jesus. Mas aqueles que não creem em Jesus receberá esse juízo. O fogo já está preparado. Aí ele conclui dizendo o seguinte: pensai que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Do que Jesus está falando aqui? Do que é? Do que ele está falando? Vai falar, Pio.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, dentro de uma mesma casa, de uma família, pessoas se converterão e pessoas não se converterão. E aqueles que não se converterem ficarão ou terão aqueles que se converterem como inimigos. Por isso vai ter uma divisão. Aí ele termina aqui, ó, dizendo uma coisa interessante, ó. Que o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Na verdade, ele vai falar isso, porque aqui no versículo 53 é uma profecia de Miqueias 7,6. E lá em Miqueias 7,6 ele vai concluir dizendo isso: assim o inimigo do homem será os da sua própria casa. É o cumprimento dessa profecia. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que o reino do céu, ele não é inclusivo. Pelo contrário, ele é exclusivo. Ele é apenas para aqueles que são aprovados. Não é isso que ele está dizendo desde o começo? Que quando o Senhor vier, ele encontrar aqueles que estão fazendo a vontade dele. O reino dos céus é para esse, ou para esses. Aqueles que não se encontrarem fazendo a vontade de Deus, eles não serão aptos ao reino do céu. E mais, eles irão tentar impedir ou ter como inimigos aqueles que realmente se converterem. Ao longo da história, meu irmão, você deve ter conhecido pessoas que quando se converteram, a família inteira ficou contra ela. Pai ficou contra filho, filho ficou contra pai, simplesmente porque o pai se converteu, porque o filho se converteu. Mãe ficou contra a filha, por quê? Porque a filha se converteu. Filha ficou contra a mãe, por quê? Porque a mãe se converteu. Ao longo da história, isso sempre aconteceu. E é por isso que, quando nós nos convertemos, e olha aqui uma coisa que Jesus está falando que é importante, que quando nós nos convertemos, quem é a nossa família agora? É a igreja. É a igreja. É aqui que estão os verdadeiros irmãos. É aqui. Porque na nossa família pode até ter pessoas que são contra nós simplesmente por causa da fé que a gente professa. O reino dos céus é para aqueles que forem encontrados aptos, fazendo a vontade do seu Senhor quando Ele voltar. Essa é a família. Olha só, meu irmão, olha aqui, ó. Versículo 45. Mas aquele servo que disser no coração, meu senhor demora para voltar, aí olha aqui, ó, e começar a espancar os criados e as criadas. Quem são os criados e as criadas, meu irmão? São os nossos irmãos. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, quando eu voltar, como é que você tem tratado seu irmão? Que são os criados e as criadas. Você tem tratado bem ou você tem tratado mal? Você tem cuidado deles, física e espiritualmente? É isso aqui que ele está falando. E por que tem que tratar bem? Porque agora eles são a nossa família. Porque a família de sangue pode até pode se transformar em nossa inimiga por causa da nossa fé. Você já viu alguém dizendo assim: fulano depois que virou crente agora só quer saber da igreja?
É ou não é? Mas se não quiser saber da igreja, vai querer saber de quem? Hã? Voltar para eles de novo e morrer os dois abraçados. É claro, entenda uma coisa. Jesus não está dizendo, obviamente, né? Eu nem precisava falar isso, mas Jesus não está dizendo aqui que quando a gente se converte, a gente não tem que tentar converter a nossa família. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o que pode acontecer, que é real de acontecer. Que quando alguém se converte, muitas vezes os da própria casa ficam contra ele. Isso não significa dizer que esses que ficaram contra, um dia não se converta. Ponta de ramo. Uhum. Sim. Eu já usei esse exemplo várias vezes, mas vale relembrar. Quando a minha avó, a mãe do pai, se converteu, toda a família ficou contra ela. Os filhos se afastaram dela. Disseram que ela estava... Como foi, meu Deus? Como era, mãe? A mãe lembra? Fanática, né? Tinha virado a cabeça. Isso, pronto, era isso que eu estava tentando lembrar. Fizeram a lavagem cerebral. E graças a Deus. E aí, meu irmão, todas essas pessoas, filhos, netos, genros, noras, que se afastaram dela quando ela se converteu, tudinho se converteu. Tudinho. Então Jesus não está dizendo aqui que essas pessoas não podem se converter. O que ele está dizendo é que elas podem se transformar em inimigas, simplesmente por causa da fé. E isso acontece porque é uma profecia. Miqueias 7,6. É uma profecia se cumprindo. Para concluir, Jesus diz assim, versículo 54. Ele também dizia às multidões, só para vocês entenderem aqui. Até então, é por isso que Pedro, lá no versículo 41, vá lá para o 41, antes da gente ler o 54. Pedro diz assim, Senhor, o Senhor diz essa parábola para nós ou para todos? Até então, Jesus estava falando para quem aqui? Para os discípulos. Só que agora Jesus se volta também para as multidões. E é interessante porque Jesus, assim, ele está num momento aqui onde ele está falando, aí tem hora que ele fala com o discípulo, tem hora que ele fala com a multidão, tem hora que ele volta para os discípulos, e aí ele fica nesse negócio. Se a gente voltasse um pouco mais para trás aí, a gente ia ver que Jesus estava falando para as multidões, depois ele se volta para o discípulo, e aí ele está falando para o discípulo, aí aqui no versículo 54, ele volta para a multidão de novo. Muito embora tudo que Jesus está falando aqui serve para ambos. Mas é claro, quem é que vai ser encontrado fazendo a vontade do Senhor? Os discípulos ou a multidão? Os discípulos. Então a multidão, ela não tem esse compromisso. O discípulo tem. Não é verdade? O discípulo tem. Só que agora ele se volta para a multidão. Versículo 54.
Ele também dizia às multidões: quando vocês veem aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizem, vai chover, e chove. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Hipócritas, vocês sabem decifrar o aspecto da terra e do céu, então como não sabeis decifrar esse tempo? Meu irmão, o que Jesus estava fazendo aqui? E que a gente está vendo que ele está fazendo já há um bom tempo. Ele está curando enfermos, expulsando demônios. Ele está controlando a própria natureza com a palavra dele. Não é? Ele não já disse para o vento, acalma-te, disse para o mar. Repreendeu ele e o mar ficou lá paradinho. Então tudo isso são o quê? Sinais. E aí, a multidão pediu o que para ele? Sinais. Aí ele está dizendo, olha, vocês conseguem decifrar, quando vocês veem uma nuvem, opa, vai chover, e chove. Vocês conseguem decifrar, opa, vem um vento dali, vai fazer calor, e faz. Vocês conseguem decifrar esses sinais, e vocês não conseguem decifrar os sinais que vocês estão vendo? Vocês são um bando de hipócrita. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês conseguem decifrar os sinais dos céus e da terra, a chuva e o vento, e vocês não conseguem perceber o que está acontecendo agora, esses tempos de agora. Olha o que ele diz, ó. 56. Sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu? Então, como não sabeis decifrar este tempo? Que tempo era aquele que estava acontecendo? E que tempo era esse? Significava dizer que o reino de Deus chegou. Era isso que eles tinham que estar decifrando. Porque eles estavam vendo os sinais. Ora, se eles sabiam decifrar quando ia chover, quando ia fazer calor, que é uma coisa que não precisa ser muito inteligente para isso. Qualquer pessoa no interior consegue decifrar, sim ou não? Qualquer pessoa no interior olha para o tempo e diz, vai chover. Adriano. Meu irmão, olha uma coisa que é do senso comum. Olha uma coisa que é do senso comum. Quando está muito quente mesmo, que está insuportável, o que a gente diz? É ou não é? Aí pode passar um dia, pode passar 2, mas aí a chuva vem. A chuva vem. Meu irmão, se a gente consegue decifrar essas coisas, e é isso que Jesus está dizendo para eles, vocês conseguem saber quando vai chover, quando vai fazer calor, e vocês não conseguem perceber o que está acontecendo aqui diante dos olhos de vocês. E isso serve para nós, irmãos. Para ele serviu o seguinte, ou deveria ter servido, né? Os sinais que estavam acontecendo deveriam ter servido para eles perceberem que Jesus era o Messias. Para nós, os sinais que estão ao nosso redor devem servir para nós o seguinte: Jesus está próximo de voltar. Se nós sabemos decifrar quando vai chover, quando vai fazer calor, tudo o que está acontecendo, porque ele já disse na palavra dele, os sinais que aconteceriam quando ele estivesse próximo, nós devemos estar, ou pelo menos deveríamos saber, que está próximo de chegar ao fim. Está mais, como diz no interior, né? Está mais perto que longe. Então isso aqui, meu irmão,
deveria servir para nós. Se a gente consegue decifrar essas coisas, nós deveríamos também saber decifrar que o fim se aproxima. Amém? Aí ele conclui dizendo o seguinte: por que vocês não julgam também por vocês mesmos o que é justo? E aí, só um parêntese aqui, né? Jesus está mandando eles fazerem o quê? Jesus está mandando eles fazerem o quê, meu irmão? Versículo 57. Jesus está mandando eles julgar. Jesus está mandando eles julgar. Estou fazendo esse parênteses aqui porque aquela velha frase, né? Não julgueis. Texto bem mal interpretado lá de Mateus 7. Mas aqui Jesus está dizendo para eles julgarem. Se você for para João 7,24, você vai ver Jesus dizendo exatamente isso: julgai segundo a reta justiça. Então Jesus está dizendo: porque vocês não julgam também por vós mesmos o que é justo? Aí ele diz assim, 58: quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura reconciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e o carcereiro te coloque na prisão. Olha o que Jesus está dizendo. Deixa primeiro eu explicar isso aqui. Quando alguém tinha uma coisa contra alguém, algum tipo de problema, essa pessoa ela ia ter direto com alguém, com essa pessoa. Se ela não conseguisse resolver, ela levava direto para o magistrado. Então, a ideia é o seguinte: é que antes de ir para o magistrado, é melhor que vocês entrem em acordo. Por quê? Porque se o magistrado julgar a tua causa e você for encontrado em falta, você vai ser preso até que você pague o que deve. Olha, vamos ler de novo. 58. Quando fostes com o teu adversário ao magistrado, procura conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e o carcereiro te coloque na prisão. Aí olha o 59. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Nós estamos indo em direção ao magistrado. Como assim? Quando Jesus vier, todos nós prestaremos conta. E nós estamos indo em direção a esse magistrado. O que a gente precisa fazer é que nesse caminho a gente encontre conciliação. Se nós temos alguma coisa contra o irmão, se reconcilia com ele antes que o juiz volte. Se eu tenho alguma coisa devendo ao meu Deus, pede perdão e se reconcilia com ele. Porque ele disse que quando chegar ao magistério e nós formos encontrados em falta, seremos presos. Aí ele diz que essa prisão vai ser até que pague. É ou não é? Mas se a nossa dívida for com Deus, até quando nós ficaremos presos? Se não nos reconciliarmos? Eternamente. Porque não será mais pago. Se a gente não se reconciliar, quando a gente crê em Jesus, a nossa dívida é paga e aí nós estamos reconciliados. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5 que nós temos paz com Deus. Mas, por exemplo, se nós não estamos vivendo conforme Ele deseja, nós não estamos conciliados. E é por isso que precisamos procurar essa conciliação. Para que quando o juiz se apresentar,
a gente não tenha mais dívida a ser paga. Amém? Porque se formos encontrados em falta, a dívida é eterna. Muito bem, meus irmãos. O que nós aprendemos é: o servo tem que estar preparado, né? E como é que ele fica preparado? Quando ele está pronto para partir, quando ele está desejando a volta do Senhor, quando ele está pronto para servir, quando ele está vigilante e quando ele cuida dos bens do seu Senhor de maneira responsável. Se ele for encontrado assim, ele vai receber recompensa. Se ele não for encontrado assim, ele vai receber castigo. E por último, nós precisamos buscar reconciliação para sermos aprovados pelo nosso Deus. Eu espero de verdade, irmãos, que todos nós, eu e cada um de vocês, possa estar vivendo dessa maneira, desejando ansiosamente a volta do Senhor, prontos para partir. Vai falar. Sim, com certeza. Deixa a oferta. Exatamente. Na verdade, aqui, essa reconciliação, eu vejo que é dupla. A primeira seria essa, com o irmão. A segunda, a reconciliação com o próprio Deus. Ambas precisam ser feitas antes que o juiz volte. Sim, com a multidão. Então, de verdade, eu espero que cada um de nós verdadeiramente seja encontrado apto, né? Seja encontrado preparado para a volta do Senhor, para que quando Ele vier e prestar conta, nós possamos subir com o nosso Senhor. Fique de pé e vamos orar. Por favor, irmão, faz a oração, por favor. Faz a oração, Peu. Senhor, boa noite. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os teus servos, o teu povo está nesse momento a te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos esclareceu a vontade do Senhor em nossas vidas. Isso foi explicado e cada um de nós, cabe a cada um de nós ouvir e obedecer. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo seu Filho. Obrigado por Ele nos ter pagado uma dívida que nenhum de nós era capaz de pagar. E por isso nós somos gratos. E aqui, como servos, nós só temos a compreender e a entender e se entregar ao Senhor. Esse é o propósito de cada cristão. É fazer com que cada um examine primeiro o preço de ser um servo. E depois, como nós aqui estamos, entregar a vida nas mãos do Senhor. E assim Ele possa nos conduzir. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E em nome de Jesus nós te pedimos, nos abençoe, nos dá uma noite abençoada e nos conduz a cada um de nós aos lares, na paz e na proteção do Senhor, nos abençoando, nos dando a direção e nos livrando de todo o mal, de todas as ciladas de Satanás. Que o Senhor Deus assim nos conduza e nos abençoe. É no nome de Jesus que nós pedimos.
e já te agradecemos. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.